Ficar sem dedo, Gabi. Agora Ficar sim. sem dedo. Já comi tudo, olha aqui. Eu não tem mais nada nesse quarentena. Meu Deus do céu, gente. cara. Calma, gente, calma. Então, esse é um respirador, tá? Esse é o funcionamento, na verdade, a estrutura de um respirador ou de um ventilador mecânico. A mesinha aqui vai depender da instituição. Tem instituições que já colocam ele direto na estativa que eu falei para vocês, que é aquela que a gente visualizou na aula passada, né? Aquela mesinha que vem suspensa. Então, é esse computadorzinho ali para cima. Com esses tubos aqui, isso aqui se chama traqueia, realmente semelhante à traqueia, com esses canulados. Isso aqui vem do CME. Da CME, isso aqui vem da Central de Material e Esterilização, que na ponta dele tem o tubo para poder, que é o que realmente vai dar o início ao processo de ventilação. E esse é um outro tipo de respirador, né? Então aí existem vários, conforme marca, conforme fabricante, tudo diferenciado. Para usar um ventilador, eu preciso usar um tubo. Não tem como entubar alguém só com o ventilador. Então, eu sempre vou precisar do tubo para poder fazer esse processo. Então, o tubo endotraqueal, né, endo porque é dentro, e traqueia, então, porque é um tubo que vai até a traqueia, que vai dentro da traqueia. Ele é dispositivo plástico comum, onde eu vou transparente, onde ali é o canal, ali é a conexão do pulmão com o ventilador. Não tem hipótese nenhuma como ter um tubo se eu não ter um paciente entubado se eu não tenho tubo. Esse tubo pode ser barra traqueostomia, a traqueostomia também é um tubo, só que uma conexão bem menor, tá? Na outra aula a gente vai visualizar alguns materiais destes, talvez vocês já tiveram acesso ou já viram isso em outros lugares, mas a gente vai visualizá-los aqui, né, pelo que o sistema comporta no momento, esses materiais. Então, o tubo endotraqueal, ele é um dispositivo, ele é uma cânula, né, como se fosse um cano de plástico mesmo, em torno de uns 30, 40 centímetros num adulto, mas aí ele tem vários tamanhos, inclusive diâmetros também, ele que possibilita a ventilação mecânica. Então, ele é a ponta, ele é a principal peça para se instalar uma ventilação. Para entubar alguém, o nome já está dizendo. Se eu vou entubar, eu tenho que ter o tubo endotraqueal, ele que faz a ponte lá do pulmão com a chegada no respirador, a chegada no ventilador mecânico. Então, ele é assim, né? Esse é o dispositivo, é essa parte do balão que fica para dentro, tá? Então, vai ficar para dentro da traqueia desse paciente, vai ficar para dentro da boca ou para dentro do nariz, das narinas, né, na verdade, até mais ou menos aqui no 24, no número 26, tá? Vai depender de volta. Esse aqui é um tubo 7,5, um tubo adulto, vai depender de paciente, né? Como é que é a estrutura daquele paciente, onde o médico vai introduzir um pouco mais ou um pouco menos, tá? Mas é esse dispositivo. O que é isso aqui? Esse balão. O que é esse balão? Esse balão se chama cuff. Tá? Esse balão se chama cuff. Cuff é um dispositivo, um balonete, que ele tem duas funções. Pensem, o médico vai entubar o paciente, então o médico vai colocar esse tubo na traqueia, pela boca ou pelo nariz. Vai colocar na traqueia, vai chegar mais ou menos até na região do vulgo palmo de Adão, na cartilagem tireoidiana. No homem, né? Mais fácil de ver, na metade do pescoço. Esse tubo vai voltar rapidamente, enfim. A gente vai manusear uma pessoa o tempo inteiro ali dentro do leito. Como fazer com que esse tubo não desloque? Porque a gente vai inflar o balonete. Tá? Então, seringa de 20 ml, a gente injeta ar, isso aqui fica como um balão, como um balonete. O mesmo balão, a mesma estrutura de balonete da sonda vesical. Vocês viram em a PTCL2, né, a sonda vesical de demora. Então, ele é o mesmo dispositivo
da sonda vesical de Demora. Tá? Ele é esse balonete da mesma estrutura. A sonda vesical de Demora tem o balonete para fixar lá na parede da bexiga, evitar que ela desça. O balonete de um tubo endotraqueal, que se chama cuff, tem a função de fixar o tubo na traqueia e, com isso, evitar que o paciente tenha pneumonia. Por quê, gente? Porque isso aqui fixado na traqueia, o paciente entubado continua salivando. O paciente entubado tem muitas bactérias na boca. Ele não está engolindo a saliva. Nós estamos falando o tempo inteiro engolindo saliva. A gente produz saliva e engole. O paciente produz saliva entubado e não engole. Por isso, ela começa a ficar toda acumulada no céu da boca. No céu da boca e, na verdade, na boca. Isso vai fazer com que as bactérias comecem a se proliferar ali. O tubo evita que elas desçam. Então, deixam elas na parte superior. Por isso que eu preciso aspirar o tempo todo e aspirar muito bem, principalmente ao redor disso aqui, principalmente ao redor desse dispositivo, que vai me fazer, melhorar a qualidade aérea desse paciente. Então, isso aqui está para a boca do paciente. Então, essa parte toda para dentro. Então, tem muita secreção aqui, tá? Tem muita secreção nesse espaço. Então, o que a gente faz? A gente aspira esse paciente ao redor, na boca toda, e desce até a traqueia, aspira nessa região, para evitar que aquelas bactérias, aquela saliva contaminada que está ali, desça. Se isso descer, isso vai para o pulmão. Indo para o pulmão, isso causa uma pneumonia aspirativa, que a gente fala. Bactéria ali, vai descer, o paciente aspirou, o paciente bronco aspirou aquela secreção, e isso causa uma pneumonia aspirativa, tá? Então, nesse sistema, o cuff tem duas funções: fixar o tubo na traqueia e prevenir uma pneumonia, ou impedir que as secreções desçam para o pulmão e aí sim cause uma pneumonia. Essas duas funções são importantíssimas do cuff, perguntadas em todo momento para todo mundo, e na vida profissional também. Então, são as duas funções básicas. Ele vai fixar o tubo e ele vai impedir que secreções desçam para o pulmão para fazer uma pneumonia ou outra contaminação. Isso aqui, gente, fica para fora, né? Isso aqui está fora do paciente. Então, percebam que essa estrutura aqui é onde eu tenho a parte de fora, né? E aqui é onde eu vou encher de ar, é onde eu vou encher de ar o cuff de ar. E esse dispositivo aqui está lá próximo da traqueia, tá? Fala, Luan, você levantou a mão? Ou foi erro? Foi erro. Ah, tá, tudo bem. Então, essa é a estrutura de um cuff, essa é a estrutura de um tubo endotraqueal, essa é a estrutura do dispositivo. Isso aqui, gente, esse sistema, ele precisa ter um nível pressórico, ou seja, ele precisa ter um nível de pressão. Porque percebam que o tempo todo a gente vai manipular esse paciente. Então, o tempo inteiro, esse cuff ele pode se esvaziar. O tempo inteiro, o cuff pode ir simplesmente esvaziando. Cada vez mais, esse cuff vai esvaziar. Existe, então, uma pressão para isso tudo. A gente precisa verificar a pressão do cuff. E a pressão do cuff, ela vai de 20 a 30. O aparelho que a gente utiliza, a gente já vai ver, é de 20 a 30 centímetros de água. Tá? É o que se utiliza para verificar a pressão do cuff. Fala, Alcione. Não era isso mesmo que eu ia perguntar. Se podia encher com líquido? Ah, tá. Sim, pode.
Exatamente. Porque tem aí dois- ele mantém, né? Isso, exatamente. Daí ele vai manter, igual o balonete da sonda. Uhum. Como o líquido fica só ao redor, né? Não vai ter contato com a traqueia, com nada. Então, de 20 a 30 centímetros de H2O, centímetros de água, é o valor da pressão do cuff. Então, a pessoa vai ter que ter aquele balonete, aquele cuff inflado numa pressão daquela ali. O que eu utilizo para aferir a pressão do cuff? Eu utilizo um aparelho para aferir essa pressão do cuff. Se o nome é cuff, o aparelho que mede a pressão do cuff se chama cuffômetro. É um nome bem tudo a ver com o dispositivo. Então, esse é o aparelho, né? O cuff é o aparelho que mede a pressão. É ele que me diz como que está o nível pressórico daquela área. Então, pega esse dispositivo e é ele que vai dizer o quanto que está aquela pressão e como que vai, o que vai ser feito diante daquela situação. Tá? Então, esse é o valor. Geralmente, 2 vezes por dia é o recomendado para ferir a pressão do cuff. Se o fisioterapeuta é quem mexe na maior parte do tempo no respirador, é o fisioterapeuta que manipula o cuff e, consequentemente, ele já faz isso. Tá? Mas nada impede da gente pegar o dispositivo, ir lá e realmente fazer a pressão, tá, gente? Aonde que vai esse dispositivo? Aqui, tá? Então, você vai pegar esse cufômetro aqui e ele vem até nessa estrutura. É nessa parte aqui, nessa ponta, onde a gente vai encaixar o bico ali que tem, o dispositivo ali que tem, e ele vai aferir essa pressão. Ele vai dar essa pressão do dispositivo. E é como se fosse um relógio, como um manômetro de Sigma. Automaticamente, quando você encaixa, o ponteiro já sobe e já dá a diretriz do valor daquela pressão. Tá? Bomba de infusão, gente. Um outro dispositivo. Professor, Oi. recapitulando ali o anterior, uma dúvida. E se caso a gente precisar colocar pressão, a gente vai colocar até ali ele mostrar pra gente que chegou no ponto? Isso, exatamente. Então ele vai te dar ali, né? Vamos supor, é de 20 a 30, né, Amanda? Daí ele tá dizendo ali pra ti que tem 15. Aí você vai colocar ali mais os 5 na seringa para poder ver se já chegou no parâmetro. Tá? Ah, então tá bom. Obrigada. Nada. Ele sempre esvazia, tá? Cada vez que a gente movimenta o paciente, muda de decúbito, enfim, ou dá banho, esse balonete vai desinsuflando. O ideal é que eu sempre mantenha ele dentro do nível. Por quê? Porque se eu não manter dentro do nível, vai chegar um momento que ele vai se estubar acidentalmente, ou seja, do nada o paciente está lá e esse tubo desliza. Como o paciente está inconsciente, você não vai perceber. Ele não vai fazer nada, reação nenhuma, a não ser a bomba dele começa a apitar, o monitor dele começa a apitar. E aí você vê que ele foi estubado. E aí, gente, Deus nos acuda quando um paciente é estubado acidentalmente, porque precisa ambusar, esse paciente pode parar, então é uma complicação. Assim, tá? A gente evita ao máximo que esse paciente seja estubado acidentalmente. Bomba de infusão. Então, bomba de infusão é o dispositivo que existe dentro da unidade de terapia intensiva, mas que é o que mais comum que existe em qualquer lugar, que serve para eu administrar medicação ou dieta, né? Existem os 2 tipos de bomba, uma bomba para dieta e uma bomba para medicação. Elas são diferentes, tá? Uma bomba de dieta é de um jeito, a bomba de infusão é de outro jeito, de medicação. E serve para administrar medicação ou dieta de uma forma mais precisa. Eu não vou ficar lá olhando para o soro e contando que deu em 1 minuto 23 gotas. Ah, não, mas eu quero 25. Abro mais a Roldana e vou contar mais uma vez. Ah, agora passou, agora chegou no 30. Vou lá, fecho a Roldana e vou contar mais 1 minuto, ver se chegou no tempo que eu quero. Jamais vou fazer isso.
a bomba de infusão ela me dá já os valores tudo certinho e é simplesmente a gente fazer digitar ali, né, o teclado, os valores e ela já vai mostrar cada vazão da droga para o paciente, tanto de dieta quanto de medicação. Então a função de uma bomba de infusão ela é dar o medicamento ou dar a dieta para o paciente de uma forma bem certa, bem regrada, bem coesa, para evitar aqueles famosos erros, tá? Então ela é assim, né, gente? Aqui é uma marca delas, aqui é a marca da Bebral. Bebral é uma marca de soro, tá? Bebral é uma marca de soro, mas é a marca mais utilizada, tá? Então todo mundo compra, a maioria dos hospitais compra soro da Bebral, então a Bebral já fornece em comodato as bombas de infusão para as pessoas, para o hospital, né? Já que vai utiliza a bomba de infusão e aí faz esse mecanismo. Como que funciona, gente? Então a gente tem aqui o visor, né? Aqui na tela tem o visor, onde vai dizer nessas linhas aqui o gotejamento, o quanto que esse paciente vai estar recebendo por hora. Ó, percebam que essa primeira linha aqui, talvez não dê para enxergar muito, mas ali tem um valor, 25, se não me engano, ml hora. Quer dizer que a cada hora o paciente está recebendo 25 ml. Na linha de baixo, a gente vê o quantitativo de ml que correu, né? O quantitativo de ml total. Então, o total é 1.784 e está correndo 25 ml hora. É isso que eu consigo observar numa situação dessa. Então, está correndo um determinado valor e eu preciso chegar, né, atingir aquele nível ali de baixo. Como que a gente faz isso, Éder? A gente usa o teclado mesmo para poder digitar, né? Então, o médico prescreveu 500 ml. Tudo bem, então 500 ml é meu volume total. Eu vou ali, 5, 0, 0, e tem um botão aqui que é o F, que é função. Eu sempre vou utilizar o F para fazer as coisas. Então eu aperto 5, 0, 0, né, se for 500 ml, função. Aí agora ele vai esperar a função. Isso eu já sei que é meu volume total. E quanto que é a minha vazão? De quanto em quanto tempo vai correr aqueles 500 ml? Né? Não vai correr de uma vez só. Como é que vai ser? Não, o médico pediu 10 ml por hora. Então eu vou lá e eu aperto vazão. Vai estar aparecendo vazão ali para mim. 10. Função. E agora só isso? Start. Aqui em cima tem o start e tem o stop. Então eu aperto a função, que é esse F aqui, aperto Start e essa bomba de infusão começou a apitar, começou a funcionar. Como que eu sei que está tudo certo? Porque aqui tem uma gotinha que vai piscar o tempo inteiro. Significa que está acontecendo, está infundindo a medicação. Qualquer problema vai alarmar, tá? Qualquer problema que aconteça vai alarmar aqui. Então, isso aqui vai alarmar. Tem um sininho aqui do lado. Vai apitar incansavelmente até você chegar lá na bomba de infusão, no quarto do paciente, e silenciar o alarme. Então, você vem aqui nesse botão e você silencia o alarme. Você chega aqui, silenciou o alarme, agora você ajusta a bomba de infusão. Qual é geralmente o problema, gente, da bomba de infusão? O problema da bomba de infusão, por ela ter alarmado, está aqui nessa parte anterior. Ó, aqui é ela por dentro. Eu chego, conecto o equipo aqui nesse dispositivo. Essa parte preta aqui é almofadada, então eu conecto o equipo aqui, ele fica preso, eu estico ele aqui. Equipo de bomba de infusão não é o mesmo equipo de medicação, tá? Ele é uma equipe que tem uma parte do equipo com um dispositivo, com uma espécie de adaptador, que é exatamente esse adaptador, naqueles centímetros dessa bomba,
que eu vou chegar e conectar direto ali. Tá? Então eu chego, conecto direto o equipo aqui, fecho essa tampinha e aí eu ajusto. Pode ter tido problema. Geralmente o que acontece é ar na linha. Então aparece aqui na tela para vocês, ar na linha. E aí assim, enquanto você não tirar uma bolinha de ar, que primeiro já é grave para o paciente, porque pode ter uma embolia gasosa, ainda vai te atrapalhar na questão da infusão. Tá? Bomba de dieta funciona no mesmo esquema. A gente também coloca os dispositivos aqui. Esse é um dispositivo ligado à energia também, que eu falei para vocês na outra aula. Na sala de material, ele precisa ficar conectado, porque depois ele tem bateria suficiente para você levar ele para algum lugar. Quando o paciente precisa fazer um exame em algum lugar, ele já vai com a medicação correndo normal. Por quê? Porque ele tem bateria para isso. Senão não dá para levar a bomba de infusão funcionando. Tá? Esse fio aqui, tipo fio de telefone, é realmente o fio tomada da bomba. Oi, Alcione. Ele não tem perigo de aspirar, não, né? Não tem. Não? Esse não tem. Esse não. Porque eu vi um vídeo que o professor falou que dependendo da posição que é colocado ali, o equipo ali, ele pode trazer problema, né? Sim, se você colocar errado, se você colocar errado o dispositivo, sim. Ou ele pode sugar demais, porque você tem que colocar ali exatamente essa parte preta aqui, ó, você tem que colocar exatamente a parte do equipo que é diferente. Se eu colocar ao contrário, aí ele pode trancar a medicação, ou ao contrário, ele pode puxar mais medicação do que o normal. Aí sim. Ah, não seria aspirar e sim só... Ele vai... aspirar, né? Ele vai sugar, ele vai fazer uma sucção de uma quantidade maior de medicação, talvez, ou ao contrário, não vai fazer nada. Ah, tá. Então foi isso que eu vi e entendi aspirar. Tá. Isso, pode ser. Nada. Perdão, gente. E aí o oxímetro. Oxímetro comum, né? Esse é o oxímetro utilizado geralmente nos prontos atendimentos, nas clínicas médicas. O oxímetro tem a função de medir oxigênio capilar. Então, assim, para eu ver o oxigênio mesmo da artéria do paciente, só fazendo o exame que se chama gasometria, que é o procedimento do enfermeiro lá, que faz como rotina uma vez ao dia na UTI. Mas, para eu aferir aquela quantidade de oxigênio capilar lá da periferia mesmo todo dia, é o oxímetro que eu vou utilizar. Esse não é o de UTI, né, esse do desenho, mas este aqui é o de unidade de terapia intensiva. Ó, esse é o dispositivo que fica acoplado e aí com essa cânula aqui se liga lá no monitor, tá bom? Aqui é um outro também, um outro dispositivo, pode até ser o mesmo, mas na UTI, como já tem um espaço no monitor para conectar ele, você só utiliza isso aqui, ó. É uma capinha protetora, você coloca essa capinha no dedo, indicador ao médio, geralmente, indicador ao polegar, e aí você faz a conexão direta no respirador, no monitor, e aí ele vai dar aquela quantidade de oxigênio, que uma saturação deve ser sempre o mais próximo possível de 100%. 100% é um pouco raro, acontece, mas é raro as pessoas terem uma saturação de 100%. Assim. Geralmente no início da vida, quem não tem nada, quem não sofre com nada, enfim. Mas 98%, 99%, né, 97% são oximetrias muito bem aceitas. Tá? Um paciente abaixo de 90, 80 e poucos, inspira cuidados. Para UTI, paciente lá já vi paciente de 50 saturando, que quase parou. Estava fora da terapia intensiva, mas aí foi um erro, foi transportado sem o monitor. Tá? Mas quanto mais próximo possível de 100 é o número ideal. O eletrocardiógrafo. Eletrocardiógrafo é o dispositivo que vai medir a atividade elétrica do coração. Então, o eletrocardiógrafo ele funciona visualizando a estrutura do coração e fazendo a questão elétrica. Então, será que o nosso sinusal está funcionando bem? Né? O nosso sino atrial, o nosso sinusal está funcionando bem? O eletrocardiógrafo vai dizer se sim ou se não.
Será que os dois átrios e os dois ventrículos têm capacidade boa, estão bombeando muito bem o sangue? Está acontecendo a sístole e a diástole corretamente? O eletrocardiógrafo vai dizer isso. Por quê? Porque ele mede a atividade elétrica do coração. Então, ele verifica lá no músculo cardíaco, lá no miocárdio, se está funcionando tudo corretamente. Reproduzindo na tela essas ondas aqui. Reproduzindo no traçado que é impresso na máquina, isso aqui, né? O eletrocardiograma é o exame, eletrocardiógrafo é o aparelho. Então, o aparelho faz um eletrocardiograma, que é um traçado elétrico das ondas do coração. Cada AV1, V2, V5, V6 são os espaços intercostais, são os espaços onde você coloca esses dispositivos aqui, você coloca essas peras e esses conectores aqui, para poder gerar o impulso, e aí ele vai captar a onda exatamente daquela área. Tá? Na aula de eletrocardiograma, a gente vê exatamente onde que eu coloco cada eletrodo, tá? Cada dispositivo. Esse é uma máquina, claro que existem várias, né, gente? Isso aqui é uma das mais modernas, tipo touchscreen, assim, que é o dispositivo, é uma tela mais uniforme, e ele já sai assim, já é um rolinho ali dentro que se coloca, e ele já sai em várias tiras, porque ele vai sair em tiras conforme for as áreas do coração onde rodou o eletrocardiograma, tá? Ele tem que sair bonitinho. Se ele sair com muito, parece chiaço, né? Parece aquele chiado, parece uns riscos, tem duas opções. Ou esse paciente está tendo a fibrilação, que daí vai sair assim, mas é mais comum, se for uns riscos mesmo, que seja interferência, né? Às vezes você está com o celular no bolso, o paciente está com o celular, tem rádio, tem alguma coisa elétrica, alguma coisa de metal que está dando interferência. Então a gente sempre pede para o paciente tirar todos os materiais, né? Tirar tudo que é de metal, tirar tudo que é elétrico, eletrônico, porque pode dar interferência e aí vai dar um resultado estranho, né? E aí assim, com o tempo a gente bate o olho no eletrocardiograma, que é o exame, e a gente vê que está com alguma coisa errada. Ou a gente vê que isso ali foi falha na realização e não é doença. Porque às vezes a gente se assusta com algum traçado e acha que o cara tá mal e na verdade ele só tava com um radinho de pilha no bolso. E você não percebeu e aí deu tudo errado. Tá? Um eletrocardiógrafo é um aparelho que vai medir a atividade elétrica do coração. Ele parte da onde a atividade elétrica do coração, pergunta fatídica da anatomia, pergunta fatídica do apoio diagnóstico, do nó sinusal, do nó sino atrial, né? Então ele verifica exatamente como que está essa estrutura do coração. Desfibrilador. Então existem duas estruturas dentro de uma unidade de terapia intensiva que servem para utilizar, que eu vou utilizar basicamente na parada cardiorrespiratória, é isso aqui, desfibrilador. Então o desfibrilador ele dá uma descarga, né? Eu tenho que entender primeiro o conceito da palavra. A palavra desfibrilador, então, fibrila e desfibrilar, ou seja, eu vou melhorar, eu vou corrigir uma fibrilação. Des vem de correção, de desfazer, e fibrilador de fibrilação. Então, eu vou desfazer uma fibrilação quando eu utilizo um desfibrilador. O que é a fibrilação? Fibrilação é aquele tremor do coração. É quando aquele coração ele acelerou, aí ele viu que ele não conseguiu dar conta de bombear sangue para o corpo inteiro, e ele começou a tremer. É aquele tremor, né? Quando o coração fica trêmulo, onde a frequência cardíaca dele baixa, onde ele está realmente ali só sobrevivendo ali à espera de alguma interferência, à espera de alguma comoção rápida, tá? Então, desfibrilador, ele vai desfazer um processo que se chama fibrilação, onde o coração teve uma descarga elétrica e ele está tremendo. Logo depois de ele tremer, em pouco tempo, ele pode parar por completo. Aí pode ter uma sistolia. O que faz um desfibrilador para corrigir uma fibrilação? Ele dá um choque. Então eu vou tratar um choque com outro choque. O paciente teve um choque que foi a fibrilação, a gente dá um outro choque que é a desfibrilação.
Então, está tendo aquela arritmia, dá uma descarga elétrica para poder o coração voltar ao normal. Só que o nome já diz, desfibrilador. Eu vou utilizar esse aparelho com o coração, no mínimo, batendo, que seja todo desregulado, mas tem que estar batendo. Aí vem, parada cardiorrespiratória. A gente, se já tiver urgência e emergência, a gente atende uma parada cardiorrespiratória e eu não inicio direto o desfibrilador. Porque se o cara parou em assistolia, né, se o coração dele não está batendo nada, não tem atividade elétrica nenhuma, o desfibrilador não vai adiantar de nada. O que eu tenho que fazer de início, e é assim que prova todos os guidelines, né, todos os livros, manuais aí de cardiologia, é fazer a compressão torácica. É fazer o 32 lá na compressão torácica ou as 30 compressões diretas se eu estiver na rua. Quando eu faço um ciclo, né, eu faço lá o ciclo todo lá de 5 vezes, né, as compressões, 5 ciclos de 100 a 120, agora eu vou checar pulso e agora eu vejo se ele pelo menos deu alguma tremida, alguma trepidada, e aí onde eu uso o desfibrilador. Então o desfibrilador eu jamais utilizo, o cara acabou de cair no chão na minha frente, eu já pego o desfibrilador direto de um choque. Não vai resolver. Pelo contrário, pode necrosar mais ainda, porque precisa ter uma fibrilação, precisa ter um contato do choque com o contato daquele tremor, mesmo que mínimo, mesmo que a frequência cardíaca desse paciente esteja em 20, mas está tendo passagem elétrica. Não adianta ter passagem elétrica do aparelho e não ter passagem elétrica do coração. Tem que ter um mínimo de condução elétrica no coração para que esse choque realmente aconteça de uma maneira expansiva, tá? Então, desfibrilador se usa em paciente parado, obviamente, né? Não vou usar em paciente lúcido, orientado, como estou te falando contigo. Vou usar em paciente parado que esteja fibrilando. Então, tem que ter um mínimo de corrente elétrica possível, mesmo que mínimo mesmo, quase esdrúxulo, quase imperceptível, mas tem que ter corrente elétrica para usar desfibrilador. Não dá para usar desfibrilador em paciente que não tem corrente elétrica. Não vai funcionar. E aí fica, né, o famoso afaste-se, né? O famoso coloque gel nas pás e afaste-se. Esse é um dos primeiros, né, um dos mais antigos, mas são os utilizados em unidade de terapia intensiva, utilizado em hospital, porque não precisa ser aquele externo automático, né? O paciente que vai ser atendido no SAMU, vai ser atendido no serviço móvel de urgência, usa aquele automático, aquele que é só adesivo, né, que cola, que é esse daí da imagem. Mas que tem até tela, enfim, né, tem, lá na escola a gente tem um desse, para a parte prática e tal, que fala, né, ele vai falando, inclusive vai falando tudo que a gente deve fazer. Agora, o comum mesmo de unidade de terapia intensiva e hospitalar, de modo geral, são esses aí. São as pás, onde você passa gel condutor na pá e posiciona na altura da região cordial, né, na altura do dispositivo. Então, realmente, eu posiciono mais na região torácica, um pouco mais na face intercostal, um pouco mais para baixo, né? Essa é uma altura onde a gente posiciona, como é o desenho aqui para vocês. Então, assim, desfibrilador, eu tenho esse que é usado em emergência, urgência e emergência, e eu tenho esse que é o comum das UTIs. Geralmente é o dispositivo que fica em cima de um carrinho de parada, em cima de um carrinho de emergência, fica obrigatoriamente um desfibrilador deste. Tá? E aí é real. Na hora de chocar, tem que se afastar. Na hora de chocar, você não pode ficar grudado na cama. Porque se você ficar grudado na cama, vai conduzir eletricidade, é metal, e você choca junto. Tá? Eu já vi uma enfermeira numa parada, a médica chocar, e a enfermeira ficar ali e receber um leve choque a ponto de né, ter ali um certo problema. Então, tem que se afastar. Na hora que é aquele do filme lá, afaste-se, realmente afaste-se. Gel, porque gel vai conduzir. Não dá para botar um negócio direto na pele que vai queimar. Então, tem que ter um gel para ajudar na condução. Neste caso, que é metálico.
Adesivo é adesivo, né, gente? Então ele já não tem a parte metálica, já não tem problema tanto de queimar, até de causar aquelas dorzinhas, né, na superfície. Então tudo bem. Agora o gel condutor ali é importante para eu colocar as pastas, geralmente se faz isso, né, e aí choca o paciente. Então esse é o desfibrilador. Então, reforçando, desfibrilador eu utilizo sempre quando o paciente está parado, né, em leve fibrilação. Se ele está parado em assistolia, não adianta nesse momento, porque eu já quero desfazer uma fibrilação. Professor,